Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira, 27 de agosto, está começando. E eu já quero agradecer a você que nos acompanha aqui na hora do almoço. Vamos agora aos destaques de hoje. Cachoeira do Sul passa dos 400 casos de coronavírus e as mulheres seguem sendo as mais infectadas pela doença. Emprego. Dados indicam que em mais um mês, Cachoeira do Sul perdeu postos de trabalho. Em julho, o setor que mais sofreu foi o da indústria. Como vai ser o emprego do futuro? Esse é o assunto do quarto episódio da série Novo Normal. Do dia para a noite, milhares de pessoas tiveram sua rotina alterada pela Covid-19. E para evitar a contaminação, essas pessoas passaram a trabalhar em casa. Mas e quando tudo isso passar? Para ser mais precisa, como vamos trabalhar após a pandemia? No quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich fala sobre o sentimento de culpa e como passar por ele, evitando o sofrimento. Internet móvel para os estudantes. Governador do Rio Grande do Sul anuncia hoje a liberação dos pacotes de dados. Mande a sua opinião para a gente enquanto acompanha as notícias. É só enviar mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 51997697129. E não esqueça de informar o seu nome, de informar também a sua cidade. Pelo Facebook também dá para mandar a sua mensagem com a sua opinião. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Vai enviando seu recadinho enquanto a gente traz as notícias de Cachoeira do Sul e também do Estado Gaúcho para você. O NT Sul já está no ar. Cachoeira do Sul passou dos 400 casos confirmados de coronavírus ontem. Na nota informativa da tarde de ontem, a Secretaria Municipal da Saúde notificou mais 10 casos na cidade. Entre os pacientes estão 2 crianças, de 6 e de 11 anos, e uma profissional da saúde, de 45 anos. Dos 10 casos confirmados, 3 pacientes já são considerados recuperados. Também foram registrados ontem mais 30 casos suspeitos e outros 36 foram descartados. 9 pacientes estão recuperados do coronavírus. Esses 9 já incluem os 3 que a gente mencionou no início. Cachoeira do Sul tem agora 406 casos de coronavírus confirmados. No momento, os suspeitos são 74 e os casos descartados passam dos 1.200. 262 pacientes estão recuperados e os óbitos por Covid-19 são 4. E com os casos confirmados passando de 400, o perfil das pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus se mantém em um padrão que a gente já tinha mostrado aqui no NT Sul, lá no início de agosto, quando o município chegou aos 200 casos. As mulheres seguem sendo a maioria dos casos e quando o assunto é idade, são as pessoas entre 30 e 49 anos que estão em maior número. Nós vamos agora para a tela para dar uma olhadinha nesse gráfico e verificar exatamente esse perfil, não é, das pessoas infectadas pelo coronavírus em Cachoeira do Sul. Neste primeiro gráfico aqui, um pouquinho maior, temos aqui 59% de mulheres. Na prática, no número real, são 241 mulheres infectadas, não é, pelo coronavírus no município, e os homens, 40,64%, 165 homens, arredondando 41% dos casos de homens, ou seja, mulheres são a maioria dos casos em Cachoeira do Sul. Nós vamos dar uma olhadinha agora na próxima tela, que é a tela que traz os dados pelo perfil dos casos confirmados por idade. Nós temos um gráfico aqui com cores, né, com uma grande pizza, vamos dizer assim, e aí os números reais aqui à direita na tela. Como a gente já havia destacado, né, boa parte desses casos está aí nessa faixa de quem está a partir dos 30 anos, temos ali 19% dos casos, até 49 anos, 18,2%. Vamos dar uma olhadinha no geral, né? Crianças, 2% dos casos, de 1 a 4 anos, são 8 casos. De 5 a 9 anos, 4 casos, 1%. 10 a 14 anos, 6%. Aliás, 6 casos reais, né? 1,5% dos casos. De 15 a 19 anos, 14 casos, 3,4%. 20 a 29 anos, 69 casos, 17%. De 30 a 39 anos, 78 casos, é o número maior, né, vamos dizer aí, 19,2%. De 40 a 49 anos, 74 casos, 18,6%. E aqui neste gráfico a gente tem, vamos dizer assim, a totalidade deles para a gente ter aqui uma ideia, né? De 40 a 49 anos, que eu acabei de citar, 18,2%.
E aqui em azulzinho, que é a maioria, né, 19,2%, quem tem entre 30 a 39 anos. De verde aqui, 50 a 59 anos, são 58 casos, 16,3%. E aqueles já mais idosos, aqui nessa faixa do gráfico, 60 a 69 anos, são 46 casos, 11,3%. E para quem tem na faixa dos 70 a 79 anos, 6,69% dos casos. Aí, portanto, uma espécie de radiografia, né, dos casos de coronavírus aqui em Cachoeira do Sul, casos registrados até o momento, município que ultrapassa agora a marca dos 400 casos confirmados. O Ministério da Cidadania divulgou um novo calendário de pagamento do auxílio emergencial. A portaria publicada no Diário Oficial da União indica que os saques vão ser liberados de setembro a outubro. O novo calendário, publicado na quarta-feira, vale para trabalhadores que realizaram o cadastro nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho, e os que fizeram contestação do pedido de auxílio entre 3 de julho e 16 de agosto. E que tenham sido considerado ilegível. O novo calendário também abrange as pessoas que receberam a primeira parcela em meses anteriores, mas tenham tido o pagamento reavaliado em agosto. Inicialmente, os valores serão depositados na poupança social digital, podendo ser usados para o pagamento de contas e realização de compras por meio do cartão de débito virtual. Posteriormente, os recursos serão liberados para saques e transferências. Segundo o Ministério da Cidadania, a medida visa evitar aglomerações para minimizar o risco de propagação do coronavírus. De acordo com a portaria, as pessoas que se inscreveram nas agências dos Correios receberão a primeira parcela entre 28 de agosto a 30 de setembro. Os saques serão liberados no período de 19 de setembro a 27 de outubro. A segunda e terceira parcela serão pagas de 9 de outubro a 13 de novembro, com saques liberados de 29 de outubro a 19 de novembro. A quarta e quinta parcela sairão no período de 16 de novembro a 30 de novembro, com saques liberados de 26 de novembro a 15 de dezembro. No caso dos trabalhadores que fizeram a contestação entre os dias 3 de julho e 16 de agosto, e aqueles que receberam a primeira parcela em meses anteriores, mas tiveram o pagamento suspenso em agosto, o pagamento vai ser de 28 de agosto a 30 de setembro, com saques liberados de 19 de setembro a 27 de outubro. E a gente muda de assunto agora para falar de emprego. Cachoeira do Sul teve mais um mês de números negativos quando o assunto é emprego. No mês de julho, o município teve mais de 230 admissões, mas o número de demissões foi maior. O setor que mais teve perdas foi a indústria. Cachoeira do Sul perdeu 9 postos de trabalho no mês de julho, conforme indicam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados na última quarta-feira. Apesar de ter tido um total de 232 admissões, os desligamentos somaram 241, resultando no saldo negativo de 9 vagas. O setor que sofreu mais perdas foi o da indústria, com 17 postos de trabalho a menos no mês. Já o setor do comércio foi o único com saldo positivo. O saldo de vagas preenchidas foi de 20. Considerando o grau de instrução, o saldo só foi positivo para o ensino médio completo e ensino superior incompleto. Tirando esses dois, todos os outros perderam mais emprego do que ganharam. Os homens também foram a maioria no mês, 145 contra 87. No saldo final de admissões e demissões, os dados por faixa etária revelam que o mês de julho segue a tendência de junho. A faixa dos 18 aos 24 anos foi a que terminou com maior saldo. Entre admissões e demissões, a faixa etária terminou o mês com saldo positivo de 21 postos de trabalho.
Já a faixa que vai até os 17 anos de idade foi a que mais sofreu, terminando o mês com 18 empregos a menos. Gente, essa semana o governo do Rio Grande do Sul se somou a outros estados, como São Paulo, Ceará, Distrito Federal e Amazonas, e oficializou o imposto zero para um medicamento mais caro do mundo, o Zolgensma, produzido nos Estados Unidos. Ele é indicado para o tratamento da atrofia muscular espinhal. Atualmente, 25 bebês brasileiros sofrem da doença e as famílias não têm os cerca de 11 milhões de reais necessários para a compra do medicamento. O ICMS sobre o medicamento equivale a cerca de 2 milhões de reais. A santacruzense Júlia Cardoso Torres está entre os 25 bebês brasileiros que sofrem de atrofia muscular espinhal e dependem do remédio mais caro do mundo, o Zolgensma. Produzido nos Estados Unidos e com custo aproximado de 11 milhões de reais, o medicamento precisa ser administrado até os 2 anos de idade. Com isso, voluntários se mobilizam em campanhas e ações para arrecadar o valor do tratamento. Essa semana, uma live realizada pelo governo gaúcho simbolizou o ato oficial de isenção de ICMS no Rio Grande do Sul sobre o Zolgensma. A isenção representará cerca de 2 milhões de reais a menos no valor do produto. O deputado federal Lucas Heidecker, que abraçou a causa AME, saudou os recentes avanços obtidos junto ao governo federal, como o imposto zero sobre a importação do medicamento, autorização aos estados para conceder isenção do ICMS e também o registro do Zolgensma pela Anvisa. Rio Grande do Sul, a partir deste convênio, nós vamos ter esses 18%, esse valor a menos do medicamento, que vai dar uma condição de mais agilidade na arrecadação dessas campanhas e a gente conseguir diminuir aí, dirimir um pouco essa corrida contra o tempo que é real de todos os pais de quem está envolvido nas campanhas. Mas nós temos ainda um grande desafio e aí eu peço seu apoio aqui, governador. É muito importante que a gente consiga fazer essa mobilização generalizada e com todos os estados, e o senhor, quando tiver a oportunidade de conversar com o ministro, com o presidente, também toque nesse assunto, que é a inclusão desse medicamento no SUS. Se nós pensarmos que a alíquota de ICMS é de 18%, a gente está falando aí de cerca de 2 milhões de reais só em imposto, né? Só em imposto que seria cobrado deste medicamento. Nós, como Estado, não poderíamos deixar de fazer a nossa parte, mesmo que ainda seja apenas uma parcela dentro desse esforço conjunto. Para Silviane, mãe da gauchinha Juju, essas conquistas são um avanço importante. Ela apenas lamenta que ainda não seja todo o necessário para que esses 25 bebês brasileiros tenham acesso imediato ao milionário tratamento. Não tenha dúvida nenhuma, é um avanço grande. A Anvisa reconhecer é ter um certificado técnico de que essa medicação é segura, que essa medicação deve ser feita, porque até então era um discurso nosso, né? Agora, quando tem uma agência reguladora que estudou todos os artigos científicos, que fez todo um levantamento científico do risco, do benefício, tudo, e certificou, não se tem mais dúvida, né? Então, não tem por que mais esperar. O que eu vou te dizer? Na coisa do SUS, o Spinraza demorou para ser liberado pelo SUS por 1 ano, depois que ele foi aprovado pela Anvisa, né? Essa medicação a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né? Mas que ela vai ser liberada um dia, eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu conheço os dados científicos, conheço a necessidade, conheço a potência dessa medicação, só que o tempo, né, é que a gente não tem tempo para esperar, porque tem que ser feito antes dos 2 anos e, no nosso caso, nós temos 4 meses aí para tentar levantar esse valor monetário que é alto para conseguir fazer para a Juju, sabendo que o quanto antes seria melhor, né? Mesmo com esse conhecimento, infelizmente, a gente tem que esperar. Esse certamente já é um avanço importante, né, para essas famílias, mas ainda assim o valor beira o absurdo, né? O total que era de 11 milhões de reais, talvez esse valor baixe aí um pouquinho, como a gente trouxe na reportagem, mas ainda assim
é um valor que extrapola, né, qualquer orçamento, qualquer pensamento de qualquer família. Mas tomara, né, que com o tempo ele se torne mais acessível e muitas crianças, Brasil afora, possam se beneficiar deste novo medicamento. Bom, quero convidar você que está em casa a participar com a gente, a fazer o NT Sul com a gente, mandando o seu recado, mandando a sua opinião sobre os fatos do dia, contando o que está acontecendo onde você está, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Daniel, como é que eu faço para participar? Atenção, pegue aí o seu celular e mande a sua mensagem para a gente pelo WhatsApp. O número já está na tela, 51997697129. Você pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo, pode ser o nosso repórter, se você quiser, contando o que está acontecendo onde você está. Só não esqueça de uma coisa, de destacar o seu nome e também a sua cidade ou o seu bairro para a gente dar aqui a sua informação completinha, tá bom? Você também pode participar no Facebook, lá no Face tem a transmissão ao vivo, mesmo conteúdo que vai ao ar na TV, está sendo transmitido na nossa live e você pode comentar diretamente na live, deixar o seu recadinho pra gente. facebook.com/TV Cachoeira. Se você ainda não curtiu a nossa página, dá uma passadinha por lá. Você com certeza, em algum momento da vida, já sentiu culpa. E talvez você seja daquelas pessoas que sofrem muito mais do que deveriam com isso, que são consumidas, não é, pela culpa. Pois é, mas quando acontece esse tipo de situação, é importante repensar para passar por isso sem sofrimento. Olá, pessoal! Hoje, no dia de terapia, nós vamos falar sobre culpa. Uma palavra muito pesada e que, de certa forma, ela está sempre presente na nossa vida. Quem de nós não tivemos episódios de sentimento de culpa? E a gente sabe que o sentimento de culpa é algo muito dolorido, pesa muito no nosso dia a dia, nos leva ao sofrimento e nos leva até à depressão. Como seres humanos, nós achamos que somos onipotentes, né? Nós pensamos que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente diz, que de certa forma vai ser legal, vai ser ok, vai ser para o bem do outro. Só que muitas vezes, apesar de estarmos recheados de boas intenções, nós erramos, né? Como seres humanos que somos, a gente incorre no erro. E as coisas muitas vezes saem diferente da maneira como nós imaginávamos para o bem de alguém ou para fazer a coisa certa. E aí nos entra aquele sentimento de culpa, né? O que fazer quando a gente está cheio de boas intenções, faz alguma coisa errada e acaba sofrendo? Primeiramente, nós temos que aliviar o sofrimento. A gente já vem de uma carga emocional muito grande, de estresse, de ansiedade, de comportamento depressivo, né? Nós vivemos mais, muitas vezes, num quadro negativo do que num quadro positivo. Então, esse sentimento de culpa, ele não pode vir para pesar mais no nosso dia a dia e no nosso emocional. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nos certificarmos de que não somos pessoas infalíveis. A gente erra no julgamento, a gente erra nas atitudes, mas tudo bem, todas as pessoas erram. O mais importante é nós tirarmos o emocional de lado e focarmos no racional. O que é a nossa porção racional que tanto eu falo, que é aquilo que vai nos dar o norte, que vai fazer com que a gente faça as coisas certas? É a gente poder racionalizar, raciocinar em cima de um problema. Tudo bem, erramos, mas o que eu errei para que eu não erre de novo? O que eu fiz que não foi muito legal? Poder pegar a atitude, abrir ela e ver onde é que está o erro para futuramente fazer de uma forma correta. O que não pode é ficar depressivo, ansioso, porque teve um julgamento errado, porque fez alguma coisa que não era o ideal naquele momento. Sentimento de culpa não nos leva a nada, absolutamente nada, ao contrário, nos leva à depressão, nos leva à frustração, a estresse, a ansiedade excessiva, que cada vez mais vai acumulando e vai, então, potencializando para desenvolver um transtorno mais sério logo ali à frente. Somos seres humanos, erramos, mas se o coração é bom, se a tentativa foi para acertar, foi para ajudar, a gente tem o benefício, né, da bondade, da dedicação que a gente colocou em cima daquela atitude. Se ela não foi a melhor, então vamos
Vamos pegar o que a gente fez, ver o que foi feito, como poderia ser feito, para que a gente possa utilizar isso numa ocasião futura, né? Todos nós erramos, obviamente. Então, sempre que a gente for fazer alguma coisa, prestar muito atenção para ver se aquilo que a gente está fazendo é o melhor. Nós temos que ter muito presente na nossa vida que nada que a gente faz no calor da emoção é o correto. A gente tem uma chance muito grande de errar quando se tem algumas atitudes no calor da emoção. Quando a gente para, respira, raciocina, pensa, não, está acontecendo isso, eu quero fazer tal coisa, pensa um pouquinho, é o melhor, é só isso que eu posso fazer, eu não posso fazer diferente. Esses minutinhos que tu vai parar para pensar, eles vão aliviar o sentimento de culpa lá na frente, caso alguma coisa possa dar errado. Então, podemos continuar seguindo a nossa vida, olhando, observando, amparando as pessoas, ajudando, auxiliando, mas também tendo muito presente que às vezes a gente vai errar. E se errarmos, é normal. A gente tem que aprender com o erro e procurar depois consertar aquele erro da melhor maneira possível. E para isso a gente tem que controlar a emoção, tirar a ansiedade, ser racional, ter uma inteligência emocional para poder realmente fazer a coisa que é correta. Até a próxima, pessoal! Estão aí, então, as orientações da psicóloga Lisiane Omerich. E aí, você já vivenciou também esse tipo de situação? Como é que foi enfrentar isso? O que te ajudou a se livrar da culpa, da ansiedade? Conte pra gente enviando mensagem para o nosso WhatsApp no número 51997697129 ou para nossa página lá do Facebook, acessando facebook.com/TV Cachoeira. Bom, esse já é o nosso momento de interatividade, momento em que a gente vai ver aqui os recadinhos da nossa audiência, o seu recado, a sua mensagem, a sua foto, o seu áudio, o seu vídeo. A gente já destacou aqui os canais para você participar com a gente, está na tela aí o facebook.com/TV Cachoeira, vai mandando o seu recadinho. Aqui no Facebook tem mensagem da Carla e também do Jonas Machado, obrigado a vocês pela participação com a gente. A Noeli manda mensagem pra gente e a Noeli diz aqui o seguinte: Daniel e equipe, o preço desse medicamento, 11 milhões de reais, né, que a gente acabou de falar, medicamento agora autorizado pela Anvisa no Brasil, mas ainda com um valor absurdo, né? E ela diz aqui, é terrível para quem precisa, melhor seria saber que ele nem existe. Claro que é uma esperança, né? As pessoas têm muitas famílias brasileiras se mobilizando para que os seus filhos possam receber, considerando que a medicação precisa ser aplicada até os 2 anos de idade. Bom, daqui a pouquinho este conteúdo vai estar lá no nosso site também, novotempo.com/NTSul. Se você não entendeu muito bem do que eu falei aqui, dá uma passadinha logo mais à tarde lá no nosso site. Vamos para a telinha? Vamos ver aqui mensagens que chegam para a gente pelo nosso WhatsApp. O Renier Pascoal, de Cachoeira do Sul, mandou um áudio para a gente aqui. Vamos ouvir então aqui o recado. E aí, amigão, olha aí a aglomeração hoje na Caixa, com tantos casos acontecendo em Cachoeira aí, ó, e a Rua 7 sendo fechada no final de semana, e hoje me deparei com esse povo aí, ó, aglomerado para receber o auxílio da Caixa. Falta de organização da Caixa, não sei. Bom, vamos agora dar uma olhadinha aqui nas fotos que o Pascoal mandou pra gente dessa questão da aglomeração na Caixa. Claro que as pessoas precisam receber, né? Mas é um problema. Ele mandou aqui a primeira foto que mostra a Rua 7 de Setembro e a segunda foto que mostra a fila dobrando, né? Aí está, já a fila dobrando, no caso, para quem precisa utilizar os serviços da Caixa Econômica Federal. E aí o que o Pascoal questiona é que a Rua 7 de Setembro é fechada, por vezes nos finais de semana, não é? Mas durante a semana, pela questão da Caixa, que é o banco que está gerenciando auxílio emergencial, FGTS, tantos assuntos importantes, né, desse momento que a gente está vivenciando de crise no país, aí tem muitas aglomerações, então parece que uma coisa inviabiliza a outra, né? Então precisaria ter um gerenciamento melhor dessa questão. Obrigado, Pascoal, pela sua mensagem, pela foto e pela sua opinião aqui no NT Sul.
Você que está em casa, mande seu recado também. Queremos saber o que você pensa sobre os fatos do dia. Você pode fazer aqui o NT Sul com a gente, então não deixe de mandar o seu recado. Repito aqui os nossos canais. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Você também pode mandar o seu recado lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. No próximo bloco, como vai ser o emprego do futuro? Esse é o assunto do 4º episódio da série Novo Normal. Do dia para a noite, milhares de pessoas tiveram sua rotina alterada pela Covid-19. E para evitar a contaminação, essas pessoas passaram a trabalhar em casa. Mas e quando tudo isso passar? Para ser mais precisa, como vamos trabalhar após a pandemia? Estudantes. O governador do Rio Grande do Sul anuncia hoje a liberação dos pacotes de dados. A gente volta já já. O NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente na hora do almoço aqui na TV Novo Tempo. Agora 12h31, hora de Brasília. Os dias de sol continuam em Cachoeira do Sul, mas a partir do final da tarde de hoje já pode ter chuva. A chuva também é esperada em alguns outros pontos do Rio Grande do Sul. Veja os detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira começou com sol e poucas nuvens em Cachoeira do Sul, mas deve ter uma virada no tempo hoje, especialmente da tarde para a noite, e pode chover. Mínima 19 graus, máxima 26. Sexta-feira também vai ter sol, mas com a presença mais significativa de nuvens. Pode ter pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima 17 graus e máxima 25. Sábado também vai ter sol em Cachoeira do Sul, mas com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Temperatura mínima 19 graus, máxima 25. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho vai ter mais um dia de sol e calor nesta quinta-feira. A região mais quente deve ser a noroeste, onde as máximas chegam aos 32. De acordo com a Metsul Meteorologia, o aumento da nebulosidade pode trazer chuva isolada para pontos do sul do estado. Há também risco de granizo isolado no oeste. No restante do estado, o tempo fica firme e o sol predomina. Em Porto Alegre, a temperatura máxima é de 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. No norte do estado, em Passo Fundo, 30. Em Santa Maria, na região central, 28. Em Tramandaí, Torres, litoral norte, 29 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 20 graus. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo viveu um fenômeno demográfico que nomeou a geração Baby Boomers. Pois agora, durante a pandemia do coronavírus, a Organização Mundial da Saúde estima que o mundo vai ter uma nova explosão de nascimentos de bebês. Na reportagem, você acompanha histórias de como está sendo o pré-natal de mamães grávidas durante a pandemia. Fim da Segunda Guerra Mundial. Os países do lado dos aliados, como Estados Unidos, França e Inglaterra, iniciavam uma nova fase. Aquele clima de incerteza e medo da guerra veio a ser substituído por uma euforia, uma esperança pelo futuro. Junto com a expansão econômica, outro fenômeno marcou a época. Uma verdadeira explosão demográfica entre 1945 e 1964, que nomeou uma geração de bebês. A geração Baby Boomers foi particularmente convidativa às mulheres, porque essas mulheres assumiram nas indústrias o trabalho dos homens que tinham ido para a guerra. Agora, então, toda uma campanha estava em voga para que elas retornassem a seus lares e assumissem seus papéis como mãe e esposa. 12 milhões de soldados agora retornavam para assumir seus postos de trabalho e desenvolver uma família. Os cenários são completamente diferentes. A pandemia sequer terminou e em nada se compara com o período do pós-guerra. Mas populações de baixa e média renda de 114 países podem trazer ao mundo 7 milhões de gestações não esperadas. A estimativa é do Fundo Populacional da Organização Mundial da Saúde, que alerta que 47 milhões de mulheres mais carentes deixarão de ter acesso a métodos contraceptivos e ao planejamento familiar durante a pandemia. Mas, por outro lado, será que o desejo de ter um filho foi adiado?
Quem já não ouviu a aposta de senso comum, seja nas redes sociais ou numa conversa entre amigos, de que teremos um verdadeiro boom de bebês da quarentena? Renan, quem cria um, cria dois? Claro. A Gisele e o Renan tinham planejado dar um irmão ao Bernardo em 2020. E como estavam tentando, a Betina nem deu tempo para a família talvez repensar. A gente se descobriu na, segunda semana de quarentena grávida, e daí isso seguiu nesse plano. Foi um momento de muita felicidade, mas também, quando tudo começou, quando a gente descobriu, a gente achou que isso ia ser muito rápido, que em 30 dias, 40 dias, isso tudo ia acabar. E não foi bem assim, né? Não passou logo. Para a família da Thaís e do Alexandre, a pandemia veio com dificuldades para os negócios, mas também com uma doce surpresa, comemorada pelos manos Alexia e Bruno. A ideia era encerrar a fábrica, né? E aí veio a Melissa. Primeiro foi um susto pra gente, né? Porque tu imagina, eu tenho uma escola, então a gente tá passando, né, por toda aquela questão financeira horrível. Depois que passou o medo, né? Aí veio, assim, essa coisa gostosa. E agora, ambas as famílias vivem a experiência de um pré-natal com regras de bandeira vermelha. O momento da ecografia, da ultrassom, é sempre muito esperado, né? Eu acho que é o momento que o pai participa, que ele vê, que ele entende um pouquinho do que é a gestação, né? Então, no início, ele não pôde ir nenhuma comigo, e era complicado, assim, né? Porque a gente tinha uma expectativa, até porque eu tive que fazer um acompanhamento, então tu se sentia meio sozinho. Para mim é super difícil, porque eu já tive 3 perdas de gravidez, né? Antes dos meus filhos, eu descobri que eu tenho trombofilia. Quando eu chego, eu tô com a mão suando, né? Sempre. Não tem como não ter esse medo, né? Mas é o melhor, né? Porque assim eles conseguem evitar que tenha menos pessoas na recepção, né? Que circule menos gente. Então tá sendo bem tranquilo, uso de máscara o tempo todo, álcool gel. As dúvidas das limitações e a certeza de um amor incondicional cercam esses bebês da quarentena. Se tu ficar pensando nisso, como que vai ser lá em dezembro? Será que a minha família vai poder estar lá no vidro para olhar quando ela nascer? Ou será que meu marido vai poder entrar? Enfim, né? Eu tento não pensar muito nisso. A gente cria muito amor o tempo todo, curtindo cada momento, cada chutezinho, cada sensação nova que surge. Eu até estava brincando com a minha médica, assim, eu tenho uma alegria de vez em quando, que até penso, meu Deus. Mas dá uma paz, né? De saber que tem uma sementinha nascendo, que vai vir mais um anjinho, né? É uma coisa muito boa, assim. Momento importante da vida, né? E você que está nessa fase da vida também esperando ou está esperando um filho, conhece alguém que esteja esperando? Conte pra gente a sua experiência nesse momento tão mágico, né, tão importante da vida, e também os seus desafios de estar passando por isso nesse período, né, no período de pandemia. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp no número 51997697129 para contar a sua história. Pelo Facebook você fala com a gente comentando na nossa transmissão ao vivo, é só acessar aí facebook.com/TV Cachoeira. Quem está com a gente lá no Face é a Vera Leite, também a Adriana Marques. A Adriana está parabenizando as psicólogas, né, os psicólogos, pelo Dia do Psicólogo, que é hoje, 27 de agosto. Então, parabéns a essa categoria, né, tão importante, tão especial, para nos ajudar, né, a organizar as ideias. Vamos aqui para a tela, vamos ver as mensagens que chegam para a gente pelo nosso WhatsApp. A Tânia Dias, a Tânia é de Aracaju, no Sergipe. E ela diz aqui o seguinte: estou feliz porque aqui em nosso estado os casos da Covid-19 estão diminuindo, graças a Deus. Eu aproveito inclusive aqui a mensagem da Tânia, aproveito em primeiro lugar para agradecer a Tânia pela mensagem, né, para a gente destacar o número de casos lá no Sergipe. Até dia 25 de agosto, o número que a gente tem é de 47.134 casos, né? Os números ainda oscilam por lá, mas estão aos pouquinhos caindo também, como disse aqui a nossa telespectadora. Nós agradecemos pela informação.
Gente, o prefeito de Erechim, no norte do estado, anunciou na manhã de hoje que o acampamento Farroupilha 2020 está cancelado. Quem traz os detalhes é o repórter Natan Breitenbach. Em comunicado oficial, a Prefeitura de Erechim informou na manhã desta quinta-feira o cancelamento das atividades do acampamento Farroupilha na cidade. A nota destaca que a comissão responsável pelo evento compreende que, devido à pandemia, as festividades se tornaram inviáveis de serem realizadas, sejam presenciais ou online. O documento também informa que o município liberou as entidades para realizarem atividades culturais dentro dos critérios descritos nos decretos de calamidade pública e que uma feira virtual está sendo montada para auxiliar empresas que comercializam os produtos tradicionalistas. Mês complicado, não é, para as comemorações do Dia do Gaúcho, mês do Gaúcho, aqui no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite anuncia na tarde de hoje a liberação dos pacotes de dados de internet para os alunos da rede pública estadual utilizarem nas plataformas de ensino remoto implantadas aqui no Rio Grande do Sul. A liberação dos dados ocorreu esta semana. É nesta quinta-feira, mesmo dia em que pretende apresentar uma nova proposta de calendário autorizando a retomada das aulas presenciais, que o governo do Rio Grande do Sul deve também anunciar oficialmente a liberação dos sinais de internet para os alunos da rede pública de educação. A ampliação do pacote de dados, anunciado há 3 meses, visando permitir o acesso às plataformas educacionais e implantadas pelo próprio Estado para as aulas remotas em função da pandemia, parece que finalmente vai sair do papel. O convênio com as operadoras TIM, Claro, Vivo e Oi, que respondem por 97% da telefonia móvel do estado, permitiu a liberação do sinal na última semana, segundo informações da Secretaria Estadual de Educação. Para isso, a Assembleia Legislativa se comprometeu a repassar R$ 450 mil mensais, permitindo que cada aluno tenha liberado um pacote de 50 mega por segundo para uso exclusivo nas plataformas de ensino. Na Secretaria de Educação do Estado, uma frente corre para viabilizar todas as formas de acesso ao Google Classroom, plataforma adotada pelo Rio Grande do Sul para ministrar as aulas por meio remoto aos alunos da rede. Netbooks estão sendo recuperados para distribuição aos alunos que não dispõem de equipamentos. As atividades remotas foram retomadas em 1º de junho. Inicialmente, foram feitas capacitações para professores e estudantes. Segundo dados da SEDUC, até o momento, 655 mil alunos do total de 800 mil acessou a plataforma. No entanto, cabe destacar que as escolas e suas direções foram orientadas pelo governo a proceder o primeiro acesso pelos alunos, fazendo com que o levantamento não seja totalmente confiável. A expectativa é chegar a pelo menos 700 mil estudantes utilizando a plataforma educacional a partir da liberação dos pacotes de internet. E nós chegamos ao 4º episódio da série sobre o novo normal. Hoje o assunto é trabalho e você vai ver as competências que vão ser indispensáveis nesse novo mercado de trabalho que já começou. Vai saber o que vai acontecer com os espaços físicos das grandes empresas e também vai descobrir como a tecnologia se tornou a grande protagonista nesse processo. Do dia para a noite, milhares de pessoas tiveram sua rotina alterada pela Covid-19. E para evitar a contaminação, essas pessoas passaram a trabalhar em casa. Mas e quando tudo isso passar? Para ser mais precisa, como vamos trabalhar após a pandemia? De acordo com a pesquisa feita por uma empresa internacional especializada em recrutamento e seleção, a principal mudança vai ser permitir que os colaboradores trabalhem de casa com maior frequência. Pelo menos foi isso que 80% dos executivos de grandes empresas responderam. Quando a pandemia veio, a maioria das empresas não estava preparada para o trabalho remoto. Foi aí que saíram na frente aquelas organizações que já estavam implementando o modelo. E foi exatamente isso que aconteceu com a Bispro, uma das principais empresas de terceirização de processos de negócios do mercado brasileiro. Quando chegou a pandemia, o mundo virou. Aí todo mundo veio pedir para a gente para ficar em home office.
a própria legislação recomendando que não haja aglomeração, obrigou que a gente mandasse as pessoas rapidamente para casa. Só que nós já estávamos com bastante experiência nisso. Qual que é a novidade? A novidade é que, pela primeira vez, nós estamos 100% da empresa home office, desde o dono da empresa até a faxineira. O levantamento também mostrou que para 62% dos executivos, o home office surpreendeu de forma positiva. Isso porque, ao contrário do que se pensava, os funcionários entregaram as demandas individuais e coletivas de trabalho dentro do prazo estipulado. E se antes da pandemia certos perfis profissionais eram disputados pelas empresas, com a pandemia, esses profissionais passam a valer ouro. É o que explica o Arlen de Araújo, que no ano passado ganhou o prêmio de personalidade do ano na área de recursos humanos. Mesmo antes da pandemia, entre os RHs, essa questão de perfil já vinha sendo muito discutida. O mundo hoje, independente da pandemia ou não, existem pessoas que têm a competência de colaborar, de compartilhar e de ser flexível. Mas se de um lado os colaboradores vão ter que ser mais flexíveis, por exemplo, do outro, nesse novo normal, os gestores vão ter que desenvolver confiança nos liderados, como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, Luiz Otávio Camargo Pinto. Como que ele pode fazer isso? Olha, vamos criar, eu quero aqui me preocupar com os resultados. Eu não estou preocupado se você estará às 8 horas em ponto para iniciar a sua atividade. Eu, de forma organizada, vamos construir aqui os resultados que a gente pretende para a semana, para a quinzena ou para o mês e vamos trabalhar em cima disso. O levantamento também destacou que 73% dos executivos entrevistados têm a intenção de realizar menos reuniões e treinamentos presenciais. Além disso, 59% disseram que os colaboradores vão passar a trabalhar por escalas. É por isso que é fundamental o domínio de ferramentas tecnológicas, como explica o consultor em novas tecnologias Armindo Ferreira, que já palestrou nos palcos de grandes empresas como o Twitter e o principal evento de negócios da economia digital, o Digitalks. Se já era uma competência importante, agora é fundamental. Além disso, é importante que os profissionais dominem ferramentas de comunicação remota. Então, hoje em dia você tem Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet, várias tecnologias que permitiram com que as empresas possam fazer trabalhos remotos e trabalhos à distância. Então, eu saber, por exemplo, apresentar um relatório de PowerPoint para equipes que estão espalhadas em todo o Brasil, através de uma ferramenta de videoconferência, é uma competência que passou a ser muito importante e que antes não era tão relevante assim. E nesse novo normal, com mais pessoas trabalhando remotamente, especialistas estimam que os colaboradores vão passar menos tempo no trânsito. Mas então, o que vai ser dos espaços físicos das empresas? No levantamento, 52% falaram que vão mudar o design do escritório. Eu preciso ter uma sala multiuso. Ele vai ter um espaço também para relaxar, um espaço também para encontrar os colegas, né? Então é uma ressignificação, não é só uma mera sala de reunião. Ela vai ter várias utilidades. Trabalhando dentro da empresa ou fora dela, por videoconferência ou presencialmente, já se sabe que criatividade, disciplina, flexibilidade, proatividade, empatia e respeito vão ser ainda mais valorizados nesse novo normal. E você, está preparado? E aí, como a pandemia afetou o seu mercado de trabalho, o seu trabalho, a sua rotina? Conte pra gente, mande a sua mensagem aqui através das redes sociais. Você está trabalhando em casa? Continuou trabalhando na empresa? Você é empregado? Precisou adaptar as suas atividades? Conte pra gente. Você pode participar através do nosso WhatsApp 51997697129 ou então mandar a sua mensagem lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Daqui a pouquinho tem os recadinhos da nossa audiência, o seu recadinho aqui na nossa telinha, então vai participando, vai fazendo o jornal com a gente.
O segundo pelotão ambiental da Brigada Militar, aqui de Cachoeira do Sul, vai se mudar para uma sede própria. A repórter Gabriela Belo mostra as melhorias que já foram feitas e conta quando vai ser essa mudança. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Pois é, eu estou aqui na antiga Corlac, onde as futuras instalações do segundo pelotão ambiental da Brigada Militar de Cachoeira do Sul estão, sendo colocadas. Boa tarde, comandante, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Comandante, aqui, esse prédio que está atrás da gente, também outros espaços deste local serão ocupados pelo pelotão. Exatamente. A gente sentiu essa necessidade de uma troca predial para um local mais amplo, principalmente com acessibilidade e que proporcionasse aos nossos PMs ambientais uma melhor qualidade de trabalho. Então, o Comando Ambiental da Brigada Militar, ele se sensibilizou e buscou, junto ao governo do estado, essa cedência por uma afetação para a nova sede da Polícia Ambiental aqui em Cachoeira do Sul. Local este que já pertence ao estado? Sim, pertence ao estado, está em carga da Brigada Militar. Atualmente, o pelotão está na Rua Júlio de Castilhos, no mesmo prédio onde funciona a agência FGTA Cine. Porém, desde que foram para aquele local em 2016, não é o local mais adequado, veja bem, não é um local adequado, muitas pessoas que vão procurar a ajuda da Polícia Ambiental, elas sentem muita dificuldade até mesmo para a questão do acesso, Nós estamos localizados no 3º andar, isso dificulta muito o atendimento das pessoas que precisam. Sem falar todos os equipamentos, as viaturas, barcos, que também precisam ser guardados, e que naquele local quase que não tem, falta espaço. Exatamente, aí entra a qualidade do serviço do policial, A Polícia Ambiental trabalha com um material muito pesado e as apreensões, elas por si só, elas necessitam de um grande esforço físico também. Então, muitas apreensões se tornam quase impossíveis, conduzi-las até o 3º andar do atual prédio. Então, o prédio localizado aqui na Rua Luiziano Mota, ele vem nos suprir essa necessidade justamente de facilitar o nosso trabalho. Este local aqui já recebeu algumas melhorias, uma cerca também já foi instalada para proteção do local. Veja bem, o primeiro momento foi, como esse prédio estava já desativado há praticamente 20 anos, Nosso primeiro embate, como se diz, neste local foi fazer a limpeza, A partir da limpeza, a gente começou a identificar o que precisava ser reformado, melhorado, e a partir daí, com a ajuda do Comando da Brigada Militar, nós estamos providenciando as devidas reformas que vai futuramente sediar aqui a nossa nova sede. Segunda quinzena de outubro, vocês já devem estar aqui. Se tudo correr certo, se tudo estiver dentro do nosso planejamento, a partir da segunda quinzena, a Polícia Ambiental de Cachoeira do Sul estará nesse novo endereço. Muitas coisas precisam ser feitas, como você falou, desde trocar a abertura, reforma do prédio também. O Estado tem condições, tem orçamento para isso? Olha, através da Brigada Militar, o Estado, através da Brigada Militar, está nos auxiliando muito nessa questão. Até o presente momento e nós recebemos já uma boa quantidade de materiais, que está nos ajudando muito nessa fase de reformas, Eu tenho o apoio incondicional da comunidade e outros entes públicos. Então, essa união vai fazer que até a segunda quinzena de outubro nós estejamos aqui. O fato de ficar na Zona Norte agora, a futura nova sede, isso vai facilitar o trabalho, as ações? Facilita muito, que nem eu disse, é uma questão de logística, E fica melhor localizado. O prédio, que eu já chamo de antigo prédio, da Polícia Ambiental ali, é um local central. Ele fica muito difícil de nós deslocar com barcos, nós temos embarcações, muitas vezes tem que trancar o trânsito. Isso dificulta muito uma ação da Polícia Ambiental que tem que ser urgente. Então, nesse sentido, vai facilitar bastante. Dificulta, Não é com a mesma rapidez que vocês conseguem sair. E os próprios materiais que são apreendidos, você estava relatando que falta espaço para armazená-los. Exatamente, os materiais, como eu falei anteriormente,
nós temos uma grande apreensão de materiais, né? Isso é quase que diário. E já estamos no atual local com uma dificuldade de poder armazenar esses materiais. Então, a partir dessa segunda quinzena de outubro, a gente já vai ter condições de fazer um armazenamento desse material de forma adequada. Tá bem, então, comandante, muito obrigada por todas as informações, obrigada também por ter nos recebido aqui, ter aberto esse espaço para nos mostrar. Eu que agradeço, sempre uma honra atender vocês. Tá certo, então. Daniel, essa foi a participação do comandante Adriano, né? Ele que responde pelo 2º Pelotão Ambiental da Brigada Militar aqui de Cachoeira do Sul, que está aí de mudança, né, marcada para este local aqui. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações. E estrutura é tudo, né, para esse trabalho tão importante de fiscalizações, né, apreensões que eventualmente são feitas também do ponto de vista ambiental. Que bom que tem aí um local mais adequado, né, para a patrulha aqui de Cachoeira do Sul. É hora de recados dos nossos telespectadores, momento que a gente gosta muito aqui. E então eu destaco mais uma vez que você pode participar, pode fazer o NT Sul com a gente aqui, mandar a sua impressão do que está acontecendo onde você está, contar a sua notícia no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Face. O Lucas Freitas manda mensagem pra gente e diz que está com saudades aqui de Cachoeira do Sul. Obrigado, Lucas, pela sua mensagem. Grande abraço para você. Você possa matar aí a saudade de Cachoeira do Sul um pouquinho, pelo menos, né, através aqui das informações da TV Novo Tempo e do NT Sul. A Elizabeth Ribeiro Bittencourt. Oi, Daniel, tô na escuta das nossas notícias no NT Sul. E ela diz aqui, Daniel, continuo me cuidando dessa gripe que não me abandona, mas não estou com Covid. A Elizabeth Bittencourt é do quilômetro 0 aqui em Cachoeira do Sul. Te cuida dessa gripe, viu, Elizabeth? Melhoras aí para você e obrigado pela mensagem também enviada aqui para o NT Sul. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela, tem mensagens também chegando através do nosso WhatsApp. Para você participar do nosso, aqui do Momento de Interação, está na tela aí o número do WhatsApp 51997697129. Então já salve no seu telefone para interagir com a gente. O Ranieri Bonfim, lá de Lauro de Freitas, na Bahia, ótimo comentário da psicóloga Lisiane, muito esclarecedor, pois falou de um tema que atinge grande parte da população, que é lidar com as emoções, né? Lidar com emoções. Obrigado, Ranieri, pela sua mensagem e é isso, né? Todas as quintas-feiras tem o quadro Dia de Terapia aqui na Novo Tempo. Quadro que daqui a pouquinho vai estar também nas nossas redes sociais. A Maristela Aires também comentando aqui, Valentina completa 14 dias de vida hoje. É uma bênção de Deus na vida da gente. E na casa da Dinda Janete, um beijo para as vovós Célia, Rosa e também Nair do Barro Vermelho. Vamos ver então aí a pequena Valentina, que completa 14 dias. Olha aí, coisa fofinha. Grande abraço para toda a família. Obrigado por compartilharem a foto da pequenina. Um abraço para toda a família aí, reunida certamente, não é? E acompanhando também a programação da Novo Tempo. Vamos ver mais recado aqui. A Tamires Rosa. Daniel, estou ligada nas notícias do NT Sul. Muito obrigado, Tamires. Tudo de bom para você aí. Uma boa quinta-feira. Obrigado a você que interagiu, que mandou o seu recado para a gente aqui na Novo Tempo. O NT Sul vai ficando por aqui. As reportagens de hoje, outros conteúdos, você encontra lá no nosso site. É só acessar novotempo.com/NT Sul para ficar por dentro das notícias. Amanhã a gente se encontra ao meio-dia. Eu espero por você. Uma ótima tarde para você. Até lá. Tchau.